Então, eu tô ainda, aliás, acho que alguns vídeos ainda na frente vou falar da fazenda em si. Eu citei coisas com relação à minha irmã, lembranças dela e às vezes saí um pouco desse período da fazenda, mas as duas últimas lembranças são mais assim interessante de mencionar, pelo menos quando eu era criança, que era do OVNI, sei lá, e da e dos pintinhos, mas eu tenho mais lembrança e eu acho que eu vou agora ir para a minha relação com animais e depois eu vou recapitulando algumas outras coisas. Então, a minha relação com o animal. Primeiro, eu pescava, era péssimo nisso, mas eu pescava. E como assim eu pescava? Ou era de vara, mas isso nunca deu muito certo para mim, não levava jeito nenhum, ou não tinha paciência suficiente, porque eu também tinha 11 anos, né? E, e na vez eu pescava com rede, vamos dizer assim. Mas uma coisa mais específica era que na época da seca, como era uma represa pequena, né? Assim, se eu fosse falar, ela totalmente cheia dava umas duas piscinas olímpicas. Então, para uma represa, para uma fazenda, não era uma fazenda gigante, mas tinha uma represa que dava duas piscinas olímpicas. Parecia era como se fosse uma bacia que pegava, retia água que descia e ia juntando lá água e barro e por aí vai. Então, determinada, tantos e tantos anos tinha que passar o trator e tirar o sedimento de barro, de areia que ia se formando porque ela ia ficando rasa. E isso se fazia no período da seca. E os peixes que tinham dentro lá não tinha outro jeito, tinha que retirar os peixes e usar para alimentação, porque querendo ou não, toda vez que dava cheia de novo, que de inverno, como passava um riacho lá embaixo, quando enchia e sangrava essa barragem, os peixes vinham subindo do riacho até a barragem e ficavam. Então, naturalmente, ali os peixes brotavam. Mas, peixe burro, né? Peixe ia para o canto para depois servir de comida. E aí, nesse período de seca, a água acho que não passava de 1 metro de cheio, deveria dar uns 4, 5, 6 metros de 6, 7 metros de profundidade e a parte mais funda. Mas na parte da seca era 1 metro de lama, vamos dizer assim. E ficava cada um com um pedaço de pau, com uma rede no meio, batendo no chão e passando de ponta a ponta para colher os peixes, né? Então eu achava divertido, era sujo, né? Porque você ficava todo lameado, mas era divertido. Então eu tenho essas memórias de pesca. E aí eu tenho também a relação com gado. Eu, eu tinha meio que um trabalho funcional de quando eu chegava da escola de manhã, né? Na hora do almoço, meio-dia, e eu estudava de manhã, aí o período da tarde eu brincava tal, e quando estava no finalzinho da tarde, o caseiro iria buscar o gado que estava pastando para colocar no curral. E nisso eu criei o hábito de ir lá e buscar o gado também. Porque era a oportunidade de subir no cavalo e ir cavalgando, né, trazer o gado. Então para mim era super divertido isso. E era algo que eu fazia, né? Eu já estava lá esperando na hora para poder cavalgar e ir. Mas era uma cavalgada sem sela, né? Que se chama no pelo. Então eu ia no pelo e ficava. Mas era coisa pouca, era tipo 20 minutinhos, já tinha 20 meia hora no máximo, o gado já estava no curral. E E outra lembrança que eu tenho ainda com gado é que, assim, existia um gado, acho que minha tia depois comprou um Nelore. Um Nelore é um gado, um boi,
no caso, um gado, uma raça de gado, mas ou era um macho, era um boi, era um touro, vamos dizer assim. Só que ele comprou um touro novinho, que se chama garrote, no caso aqui. E aí eu acostumei a brincar com ele desde pequeno. Eu ia, mexia, dava de comida, parará, e assim. Só que eu não fazia tanta ideia que o bicho crescia tão rápido, né? Então, nesse mesmo período, quando eu tava na fazenda, ele tava se tornando um boi adulto nesse. Eu acabei pegando essa amizade com ele no período que ele tá virando um boi adulto. E era muito estranho, porque eu acho que ele pesava, sei lá, uns 800 quilos por aí, era uma coisa enorme já. E eu ia, a cabeça dele, eu acho que a cabeça dele deveria ser alguma coisa, sei lá, enorme. E eu me apoiava, eu brincava com ele, eu apoiava a mão na cabeça e ele me empurrava para cima. Só que como o chão era de areia, eu dava tipo um mortal, assim, não chegava a virar, mas ele me jogava para cima e eu achava bacana brincar assim com um animal tão grande. Ele me jogando para cima, ele abaixava a cabeça, eu apoiava o braço em cima, ele jogava e eu ia voando assim. Até o dia que eu vi que um outro touro encostou na porteira e encostou na cerca, quebrou a cerca e pulou e foi brigar. E eu lembro que depois disso eu não brinquei mais com ele, porque a minha lembrança era que eu senti o chão tremer quando eles estavam brigando. O impacto da cabeçada um no outro parecia um batedor de estaca que tá levantando um prédio. Era assim, horripilante a cena. E eu tava preocupado com o meu, mas aí ele era mais jovem, então ele levou um cacete do outro e desistiu, mas era muito bruto as porradas. E querendo ou não, um boi brigando com um touro, um boi não briga, né? Um touro brigando com o outro por causa de território, vamos dizer assim, é normal, né? Normal e não se deixa dos touros porque eles são territorialistas, no caso. Tipo, você tem que ter um touro ali quem usa fazenda ou faz inseminação artificial, mas não deixa 2 touros, 3 touros, assim, de faixa de idade parecer, porque ele vai brigar no período da reprodução para ver quem cobre quem, né? Então, tipo, ele chegou muito próximo da cerca, um pulou e começou a sair no pau porque achava que não queria dar de engraçadinho com as vacas dele. Então, basicamente isso. Mas era muito horripilante. Quando eu nunca mais brinquei depois disso. Aí também tinha aí já era um boi velho, chamado de, será que eu vou lembrar? Mineiro, lembrei, Mineiro, o nome do touro, do boi. E esse boi era um boi de carroça. E Mineiro era um boi manso e ele vinha, ele foi treinado a trabalhar, então sempre quando a pessoa chegava perto da carroça, ele mesmo vinha, se posicionava certinho para colocar a carroça no lombo dele, né? Aqui perto do cupim. E ele ia, e eu já pilotava o Mineiro para um lado para o outro. Tanto que foi o Mineiro que eu quase arranquei a cerca, que eu fui inventar de dirigir o Mineiro, né? Eu puxei demais para um lado, não vi que a carroça ia bater no pé da cerca, no pé da porteira, e ele pegou assim, puxou, quase deu um puta de um prejuízo para minha tia. Mas não chegou a arrancar, né? E nem chegou a quebrar a carroça, pelo que eu me lembro. E e, e eu acho que foi. Não, teve mais episódio com o Mineiro. O Mineiro foi o boi que eu fui lá com a carroça entregar os brinquedos vestido de Papai Noel. O Mineiro, eu às vezes subia no Mineiro para andar sem nada. Eu abraçava ele, subia. Eu lembro do cheiro do boi. Essas lembranças. E porque era um boi capado, né? Porque quando se capa vira boi. Touro ainda tem toda a sua masculinidade intacta. Então, o Mineiro era da paz e amor.
Ele gostava de ser bem alimentado, então ele trabalhava em troca de alimento. E lembro de quando o caminhão, na época da seca, a minha tia comprava um caminhão de cana para dar pro gado, né? Então tinha uma parte da fazenda que guardava uma certa quantidade de mantimentos para alimentar o gado, ração, sal e por aí vai, remédio. E eu lembro que quando chegava a época da seca, o caminhão despejava a cana, porque tem aquela cana que a gente normalmente usa para chupar, né, para fazer caldo de cana, e existe a cana que é uma varinha, na época, né, era uma varinha, era uma varinha fininha. Eu também chegava a descascar e tentava chupar, mas não tinha, ela era doce, mas não tinha líquido suficiente. Era uma cana mais próxima de um mato, de um capim doce, vamos dizer assim. E lembro disso e de ir para cocheira, cortar algumas coisas. Tinha máquina para você moer é, algumas coisas, assim, como eu acho que existia, moía farelo com capim, com cana, e depois tinha o troncozinho da mandioca. Tudo isso virava algum tipo de ração feita artesanalmente na fazenda para dar pro gado. E eu participava, era muito curioso e tava ali presente. Aí tem episódios também ainda se retratando de animais, né? De cobra e por aí vai. Eu só consegui matar um passarinho na vida com estilingue, que lá se chama baladeira. E foi mero acaso, porque existe a pessoa mirar diretamente, eu tô mirando e vou acertar. No caso, eu atirei assim, atirei para cima. E o passarinho era desse tamanho, a pedra era isso aqui. A pedra fez uma parábola e pum, acertou magicamente o passarinho. Foi o único. O que eu fazia mais era tentar matar calango com a baladeira. Ou fazer a pior das brincadeiras, que era atirar em ninho de vespa, né? E aí que ficava todo lascado porque a vespa vinha e picava, né? Então era uma brincadeira muito saudável. Mas nunca fui muito bom disso e eu sei o quanto era ruim. Mais sobre animais, eu fiz um galinheiro. Lembro que eu trabalhei na construção civil galinácea, fazendo um galinheiro. Lembro também que a muda, e que ela tinha alguma coisa relacionada com coelho lebre, que são coisas diferentes, mas eu não lembro se é coelho ou lebre, então eu vou falar coelho e lebre. E ela criava, porque ela via os encartes nos vídeos do Globo Rural, alguma coisa, e quando ela queria alguma coisa, ela ia e conseguia, comprava, sei lá. Então ela comprou uns coelhos e precisava fazer uma casa para os coelhos, e a gente fez a casa para o coelho. A primeira casa não deu muito certo, ela desmoronou em cima do coelho, matou um monte de coelho, mas a outra casa ficou mais intacta, até porque eu acho que eu não sabia muito fazer com ela o que eu estava planejando, e na minha cabeça o coelho não ia ficar tentando cavar buraco em volta do coelho. Então da primeira vez a gente não fez um alicerce muito legal. O coelho, se eu não me engano, não foi também, matei vários coelhos não, o coelho cavou embaixo do que a gente tinha construído, só que uma parte desmoronou e acabou matando o coelho lá dentro. Os coelhos fugiam porque fazia buraco. Depois a gente deixou um certo espaço de barro, de areia, e fez uma fundação lateral mais profunda, então os coelhos não era minhoca a ponto de cavar, não era topeira para cavar muito fundo. Os coelhos cavavam só um espaço que dava para se esconder do calor, talvez, ou simplesmente era hábito deles fazer isso, que deve ser da natureza, né, deles. Não, de fato é.
Então, porque eles fazem toca para poder auxiliar na reprodução e tudo mais. E aí, e aí teve também pato. Eu lembro da gente ter pato lá, colocar os patos pra chocar. No caso, o pato era muito engraçado. A gente pegava os ovos do pato, mas não deixava a pata chocar. Quem chocava era uma galinha. Porque sempre tinha uma galinha que era mais expert em criar pintinho. Então você fazia o seguinte, já sabe que aquela galinha é boa. Você pega os ovos e bota pra ela, porque ela choca a maioria dos ovos. Ela é mais zelosa. Porque tem galinha que não sabe o que tá fazendo, sente em cima, quebra o ovo e por aí vai. Mas tem umas galinhas que elas nasceu para ser mãe. Então essas galinhas eram a mãe dos patinhos também. O estranho é que os patinhos ia tendo comportamento de galinha, né? Não ia tanto pro rio. Eles nadavam, brincavam assim na parte de água que era depósito de bebida, assim, era a área de bebida para os outros animais. Os patinhos achavam que era área de lazer. Então, tinha ganso também. Ganso era muito bom porque ganso, qualquer pessoa que tentasse chegar perto da casa, os gansos começavam a criar, gritar. Teve cachorro. Meu primeiro contato com cachorro. E eu lembro do primeiro cachorro que eu tive contato. Eu dei o nome dele de Purguento. Infelizmente, Purguento não viveu muito, porque eu cuidei dele por um período. Mas ele deve ter pegado alguma doença como aquelas doenças normais de cachorro vira-lata que não tem todas as vacinações e todo o cuidado do mundo. E ele calazar. Eu acho que ele pegou calazar. E aí, porque querendo ou não, os cachorros viviam na fazenda, mas eles tinham contato com outros cachorros de outras fazendas, porque não sei qual é a doideira que dá eles à noite, às vezes, eles querem dar um rolê, então eles vão meio que sair pra baladinha deles e eles se contaminam, né? E aí o Poguento, numa dessas, ele veio de arrasta pra cima. E não me lembro onde enterraram, o que fizeram com ele, mas eu lembro que... E também a perda dele não foi tão grande assim, porque já era um processo que eu estava saindo da fazenda, então meio que eu não convivi com essa parte do sacrifício quando ele morreu. Eu não presenciei, eu não estava convivendo com ele. E não tinha só ele também, existiam vários cachorros. Também teve um período de caça, um dos mudos gostava de caçar. E eu acompanhava as caças deles. Ele pegava espingarda, eu ia indo junto fazendo silêncio, né? Engraçado, um mudo caçando, se ele também é surdo, então ele não vai ouvir. Ele não tem a audição para se basear e nem saber se de fato ele está fazendo barulho. Mas eu acho que com o tempo ele foi criando uma expertise que fez com que ele soubesse andar no meio do mato melhor e ele atirava e matava os bichos. Lembro de uma vez, tinha um gato do mato que eles mataram porque estava matando as galinhas. Eu acho que não foi nem pessoa atirando, foi mais os cachorros que pegaram esse gato do mato. E eu acho que minha relação com o animal aí, se tratando da fazenda, termina nesse ponto. Que eu acho que eu já citei tudo. O vídeo tá indo para 20 minutos, deixa eu ver o que é que eu lembro mais. Que são citações, né, de memória. Deixa eu ver. Minha relação com os meninos da fazenda. Boa. Os meninos da fazenda, praticamente todos eram analfabetos, eu mesmo com 11 anos já, e eu acho que eu me sentia intelectualmente maior, porque eu mesmo com toda a dificuldade, eu acho que eu já sabia pelo menos ler com 11 anos, obviamente eu sabia. E não tinha muito, eu tratava todo mundo muito igual, porque o que eu sabia, eles sabiam mais do que eu em relação ao dia a dia da fazenda, então meio que eu era
não sabia de nada quando se comparava a eles em determinado assunto. Isso é uma coisa óbvia. E eles também não sabiam de nada comparado a assunto escolar, que eles, nem sei como é que era a questão de ir para a escola lá, que eu acho que provavelmente não ia, mas porque eles sempre ficavam ajudando os pais e a mãe, então no final das contas eles eram só restritamente rural. E os pais e a mãe também era só isso, sabia fazer o nome, basicamente eles só aprenderam a fazer o nome para assinar algum documento, alguma coisa assim, uma carteira de identidade. E minha relação com eles, que eu lembro de falar, conversar, ou era assunto relacionado à fazenda, que por curiosidade eu perguntava, ou era restrito às. É, era restrito. É, basicamente isso. Falar como é que faz isso, como é que faz aquilo outro. E as brincadeiras, tipo, não adiantava explicar muita coisa, então era isso. Eu lembro que esses meninos, eles eram em, sei lá, 8 de uma família só. Por aí. Eu via literalmente uma escadinha de filho, assim. Do mais novo ao mais velho. E lembro também que, como a única televisão era da fazenda, eles vinham todos assistir televisão e ficavam assistindo. Que assim, eu pensando hoje, imagina a crueldade, a criança querendo assistir desenho e o mudo lá querendo assistir leilão de boi. Mas na verdade o mudo gostava mais de assistir filme de ação, de luta. Então meio que todo mundo gostava disso e eles ficavam assistindo filmes bem antigos, tipo, muito antigo mesmo, que passava via sinal de TV satélite e eles assistiam lá. Acho que passava até uns filmes sem áudio. Sem áudio não, sem um filme de muito antigo, que é aquele filme que era só ação e você não tinha enredo, não tinha fala. Eu acho que eu lembro disso também. E. Nossa, bati, quase derrubei meu celular. E eu acho que eu vou parar por aqui porque eu tenho que recapitular qual é a lembrança relativa a isso agora. Se eu tenho mais lembranças da fazenda em específico. Mas eu acho que eu consegui resumir bem, porque eu já falei da minha relação. Ah, não, eu tenho que começar a fazer. Agora eu vou começar a endossar como é que era essa viagem de escola para vir e ir, como é que eu me senti em relação a isso e como esse aspecto me marcou. Mas isso vai ser no próximo, porque aí senão fica muito longo. Eu tô quase caindo de sono aqui, mas vamos lá.